Olha só quem imaginaria, hein? O ditador bielorrusso, o Lukashenko, que está no poder desde 1990, lá na Bielorrússia, né, ou em Belarus, se você preferir, elogiou o governo Lula. Falou que luta do mesmo lado do Lula, que tem que lutar contra esse esquema aí de dominação mundial, desse sistema de dominação do Trump, né? Olha que coisa, mais do que isso, ele disse que está pronto para ajudar o Lula a ganhar a eleição esse ano. Sabe o que é isso? Sabe qual é o problema disso? É que esse cara, ele fala pelo Putin. O que ele está falando aqui é o Putin falando. Ou seja, o Putin está do lado do Lula e vai ajudar o Lula a ganhar a eleição esse ano. E por que ele vai fazer isso? Porque o Putin quer manter, o Putin e a China, né, a Rússia e a China, querem manter um pé de dominação aqui na América Latina. Perderam a Venezuela, o México está balançando, a Cuba não vai aguentar muito tempo, a Colômbia está na merda também. A única expectativa que esse pessoal tem de conseguir manter um pezinho aqui na América Latina, manter a América Latina na merda das ditaduras esquerdistas do mundo, é o Brasil continuar com a ditadura do Lula. E aí, esse é o recado do Lukashenko, que não tenham dúvida, não é o Lukashenko que importa. O Lukashenko é um idiota, é um cara de batata. O problema é que ele fala pelo Putin. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Engravidei do Peter, Trump, o namorado do Putin e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O ditador bielorrusso ofereceu ajuda a Lula na eleição aqui. Mas dá a entender isso daqui que não, é para ter uma eleição tranquila. Aqui, ó, ele disse que poderia ajudar o presidente petista a garantir eleições em um ambiente pacífico e tranquilo. Não foi isso que ele disse. Ele não disse que quer manter as eleições democráticas. Não, ele falou que quer ajudar o Lula a contrapor o imperialismo. É isso que ele falou. Tá aqui, ó. Aqui fica mais claro que essa aqui é uma coisa do acho que é Azerbaijão, é isso? Líder da Bielorrússia apoia o Brasil, o presidente atual do Brasil, antes da votação. Ele declarou o apoio ao Lula. O Lula tem que ganhar. E aqui, ó, e aqui é um jornal lá da Bielorrússia, BY é Bielorrússia. E ele está falando aqui, Lukashenko expressa apoio político ao presidente brasileiro antes da eleição. Ele não falou que ele vai ajudar a ter uma eleição tranquila, uma eleição democrática. Não, não, não. Ele falou que vai ajudar o Lula a ganhar a eleição nesse ano, porque é muito importante para romper a ordem mundial e não sei o que lá, da dominação imperialista, aquela papagaiada toda, né? E, de novo, meu amigo, é aquilo que eu falo para vocês. O problema não é o Lukashenko. Belarus é um país pobre, infelizmente. Pobre, inclusive, devido a anos e anos de corrupção e governos comunistas, né? O Lukashenko, ele era o presidente de Belarus quando Belarus ainda era parte da União Soviética, tá? Aí, quando teve o fim da União Soviética lá nos anos 90, ele continuou como presidente. E aí, por um milagre, depois disso ele foi reeleito presidente de Belarus todos esses anos. Toda vez que tinha eleição ele era reeleito, até 2020, quando ele perdeu a eleição, mas aí deu um jeito de dar uma de Maduro, né? Deu uma de Maduro e continuou no poder mesmo tendo perdido a eleição. E essa é a tragédia de Belarus, né? O povo de Belarus quer se livrar da Rússia, quer se livrar desse passado soviético, desse passado comunista, mas o senhor cara de batata aqui continua com continua impondo a vontade dos comunistas lá, com a ajuda, é lógico, dos coleguinhas dele do governo, né? Aqui, ó, Lukashenko ofereceu ao Brasil ajuda com as eleições presidenciais. Não, de novo, tá errado aqui. Ele não ofereceu ajuda com as eleições presidenciais. Ele ofereceu ajuda para o Lula ganhar as eleições presidenciais. De forma que eles podem acontecer de forma calma e pacífica. Não foi isso que ele falou. Aqui, ó, esse vídeo aqui, ó, tem a legenda em português. Tá? Se você quiser ouvir o Lukashenko falando todo aqui, ó, são 2 minutos e 20. Ele fala aqui dizendo aqui, ele está falando com um embaixador brasileiro lá em Belarus. Esse cara que está aqui abraçadinho com o embaixador brasileiro, eu imagino que seja o tradutor que está traduzindo para ele aqui, ou então é o namorado dele, né? Tá beijando ele ali, uma das duas coisas. E aí o Lukashenko aqui tá falando as merdas dele, lá o cara de batata tá falando as merda dele aqui, ó.
Não, porque as nossas visões, a visão do Lula e do Lukashenko sobre a ordem mundial e a estrutura do mundo coincidem completamente. Olha, quem imaginaria que um ditador que está há 40 anos no poder tem a mesma ideia que o Lula sobre como é que deve funcionar o mundo, né? Exatamente, o Lula acha isso também. O Lula está há 26 anos no poder e acha que é o antissistema, que está lutando contra o sistema. Não, Lula, você é o sistema, caralho. Você é o sistema que tem que ser combatido. Enfim, eu não vou ver tudo aqui, se você quiser ver, coisa e tal, mas é aqui, ó, o que ele fala abertamente é ajudar o Lula para o Lula ganhar a eleição, né? Ele não quer fazer aqui, ó. O Brasil está passando por um momento político importante. Vocês terão eleições gerais esse ano, né? E vão eleger todo mundo que for possível. Francamente, não invejo vocês por isso, porque é um período difícil. Pois é, o Lukashenko, é difícil para você, né, que é ditador, né, porque as pessoas não votam em você, você tem que impor à força a sua vontade, como o Maduro fez na Venezuela, né. Enfim, e o Lula vai ter que fazer aqui no Brasil também, pelo visto, né. Mas estamos preocupados com o presidente do Brasil mantenha o cargo nessas eleições. Ele está abertamente dizendo que quer que o Lula continue para brigar com o Trump, não sei o que lá. E aqui o pessoal lembra que depois de 9 de agosto de 2020, que teve eleição lá em Belarus, né, centenas de milhares de pessoas foram detidas, centenas foram submetidas a tortura e batidas, né, espancamentos, né, igual o 8 de janeiro aqui no Brasil. E então veio uma onda de imigração. O pessoal fugiu de Belarus, todo mundo saiu de Belarus. Quem podia sair de Belarus, saiu de Belarus, né? E agora está o Lukashenko aqui dizendo que vai ajudar o pessoal, né? Vai ajudar aqui o casalzinho de namorado aqui do embaixador brasileiro e o namorado dele lá, ou tradutor, uma das duas coisas, né? Enfim, um absurdo isso daqui que só mostra como que o Lula leva o Brasil pro que tem de pior do mundo. O Lula ama ditadores no mundo inteiro, esses ditadores esquerdistas de merda. Mas o que me preocupa nessa história aqui não é o amor do Lula por ditadores, porque o Lula ama ditadores, a gente já sabe disso há muito tempo. O Lula sempre gostou de ditadores. O problema disso é que quando o Lukashenko fala, é o Putin falando. E aí que eu digo para vocês duas coisas. Primeira coisa, eu cansei de criticar o Bolsonaro aqui em 2022 porque ele ficava chupando o pau do Putin. Bolsonaro, o Putin é contra você, o Putin adora o Lula. Tem que bater no Putin. Se o Bolsonaro tivesse ficado do lado da Ucrânia em 2022, teria o apoio da Europa muito mais garantido, teria muito mais facilidade de conseguir uma visão positiva da Europa. Ah, mas a Europa não tem voto. Não tem voto, mas tem dinheiro, meu amigo. Acaba um monte de gente influindo aqui na eleição brasileira. Mais do que isso, ele expôs o Lula como o cara que está do lado do Putin, porque o Lula é o cara que está do lado do Putin. Eu não sei o que tem aqui no Brasil, que tem um monte de brasileiro com tesão pelo peru do Putin, que ama chupar o peru do Putin. Não é só o Bolsonaro, não, tem um monte de gente por aí que ama fazer isso. E aí, se o Bolsonaro tivesse percebido isso, cara, e agora eu repito o meu alerta para o Flávio tem uma oportunidade de ouro. É só se posicionar do lado da Ucrânia, deixar claro que o Putin é inimigo. O Putin é inimigo. O Lukashenko é um bonequinho de recado do Putin. Sabe aquele senhor batata? Cabeça de batata? Exatamente, do Putin é o Lukashenko. E ele está falando pelo Putin. O Putin falou que vai ajudar o Lula a ganhar a eleição aqui esse ano. Espero que o pessoal acorde para essa realidade. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.